Estava a apenas 50 metros do topo do mundo quando tudo escureceu. Exausto, cego e cambaleando na zona da morte do Everest, a última escalada de Thomas Weber se transformou numa das tragédias mais assombradoras da montanha. Weber não era o alpinista mais forte da montanha, nem estava lá para bater recordes. Era um homem que já havia sobrevivido a um tumor cerebral, que lhe deixará uma visão que o falhava em altitudes elevadas, e estava determinado a provar que sua condição não o impediria de chegar ao teto do mundo. Mas o Everest tem uma forma de despir completamente os alpinistas. E o que aconteceu com Weber naquele dia expôs a linha extremamente fina que existe entre a ambição e a sobrevivência. A história de Thomas Weber não se parecia com a da maioria que põe os olhos no Everest. Anos antes, ele havia se submetido a uma cirurgia para remover um tumor cerebral, uma batalha que o deixará parcialmente cego. Ao nível do mar conseguia se virar, mas no ar rarefeito das grandes altitudes, sua visão se nublava até que praticamente escalava na escuridão. Para Weber, alcançar o Everest não se tratava de perseguir a glória. Tratava-se de provar que suas limitações não o definiam. Seus amigos o descreviam como determinado, até mesmo teimoso, com uma determinação que às vezes o empurrava além da razão. E essa determinação o levaria a um lugar ao qual poucos alpinistas ousam ir. Mas escalar o Everest não se trata apenas de força de vontade pessoal. Trata-se de sobreviver num ambiente onde até mesmo o menor erro pode ser fatal. E quando Weber se preparava para sua última investida rumo ao cume em maio de 2006, a montanha estava prestes a testar seus limites de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. No final de maio de 2006, a temporada do Everest já era notória. Tempestades, engarrafamentos e uma série de tragédias haviam transformado a montanha mais alta do mundo num cemitério entre as nuvens. No entanto, para Thomas Weber, este era o momento que ele havia estado esperando. A 8.000 metros, os alpinistas entram no que se chama Zona da Morte, onde o corpo humano se desliga lentamente a cada respiração. Para Weber, cuja visão já estava comprometida, os riscos eram multiplicados. Guiado por Harry Kikstra, um alpinista reconhecido, Weber subiu mais alto no ar que se tornava cada vez mais rarefeito. No início parecia forte o suficiente, movendo-se lentamente mas de forma constante. Mas quanto mais alto subia, mais sua visão começava a desvanecer. Quando chegou acima dos 8.600 metros, estava praticamente cego. Cada passo se tornou uma aposta. Cada apoio, uma questão de confiança na voz de seu guia. As testemunhas lembraram mais tarde como ele tropeçava, instável e desorientado, perdendo o equilíbrio como se a própria montanha o estivesse tirando do curso. Mesmo assim, Weber seguiu em frente. Sua ambição estava fixada no cume que se encontrava a apenas algumas centenas de metros acima. Mas a ambição não tem muito peso na zona da morte. O ar era muito rarefeito, seu corpo estava muito exausto, e logo sua luta contra a montanha estava escapando de seu controle. E o que aconteceu em seguida seria o momento onde tudo mudou. Por volta dos 8.750 metros, Weber estava a menos de 50 metros do topo. Para a maioria dos alpinistas, esse último trecho é um sonho de toda a vida ao alcance. Mas para ele, se tornou uma parede impossível. Sua força havia se esgotado. Seus passos se desaceleraram até se tornarem um arrastar. E então, sem aviso, ele parou. Harry Kikstra tentou guiá-lo, instando-o a continuar se movendo, mas o corpo de Weber não respondia. Ele cambaleou no lugar, incapaz de encontrar o equilíbrio. Sua cegueira o deixava completamente dependente das vozes ao seu redor. Os alpinistas próximos o descreveram como totalmente exausto, um homem funcionando com nada mais que determinação. Naquela altitude, a determinação raramente é suficiente. Finalmente, Kikstra tomou a decisão. Eles tinham que voltar. O cume permaneceria intocado, mas mesmo a descida se tornou uma luta desesperada. Weber desabou na neve, sua respiração entrecortada, sussurrando as palavras: "Estou morrendo." Momentos depois, seu corpo se rendeu. No ar rarefeito da zona da morte do Everest, não há segundas chances. Seu guia tentou levantá-lo, mas a força de Weber havia desaparecido. E então, num dos momentos mais arrepiantes relatados no Everest, ele se desvaneceu completamente. Sua escalada terminou logo abaixo do topo do mundo. Mas a tragédia não era apenas sua.
Ela veio durante uma das temporadas mais mortais do Everest. Um tempo que levantaria questões perturbadoras sobre por que tantos estavam morrendo na montanha. A morte de Thomas Weber não ocorreu isoladamente. A primavera de 2006 se tornou uma das temporadas mais infames na história do Everest. Mais de 40 alpinistas perderiam a vida naquele ano. Muitos deles na mesma rota do lado norte onde Weber desabou. A montanha havia se transformado num corredor de sofrimento onde os alpinistas passavam ao lado de corpos congelados na neve. Cada um era um aviso que poucos podiam se dar ao luxo de prestar atenção. Foi uma temporada que expôs a realidade brutal da comercialização do Everest. Centenas de alpinistas, alguns experientes, outros perigosamente despreparados, se aglomeraram na zona da morte, cada um perseguindo seu sonho pessoal. Os guias estavam sobrecarregados, os suprimentos de oxigênio estavam no limite, e os esforços de resgate eram quase impossíveis acima dos 8.000 metros. Naquele caos, alpinistas como Weber enfrentaram uma verdade implacável. Uma vez que você falha lá em cima, muito poucos podem salvá-lo. O que tornou o caso de Weber ainda mais assombrador foi o quão vulnerável ele já era. A cegueira na zona da morte significava que ele estava escalando baseado apenas na confiança, cada passo dependendo de outros. No entanto, o Everest não é um lugar onde o trabalho em equipe sempre se mantém. Lá em cima, a sobrevivência se reduz ao indivíduo. Os alpinistas que passam ao lado de um homem caído frequentemente não são desalmados. Eles simplesmente estão indefesos. Parar é arriscar sua própria vida. E em 2006, esse cálculo mortal se desenrolou repetidamente. A queda de Weber na neve não foi apenas a tragédia de um homem. Ela se tornou um símbolo de quão longe os alpinistas estavam dispostos a ir, mesmo quando a montanha já havia deixado claro quem sobreviveria e quem não. Mas a pergunta permanecia: por que deu tão errado para ele em particular? Olhando para trás nas últimas horas de Thomas Weber, fica claro que sua tragédia não foi causada por um único erro. Foi uma cadeia de riscos que colidiram na zona da morte. O primeiro e mais óbvio foi sua saúde. Anos antes, a cirurgia que salvou sua vida também lhe custou a visão. Em altitudes mais baixas, Weber conseguia se virar. Mas no Everest, onde os níveis de oxigênio caíam para um terço do disponível ao nível do mar, sua visão desvanecia até desaparecer. Quando chegou à crista do cume, estava completamente cego. Escalar cego a 8.700 metros não é apenas perigoso, é quase impossível. O segundo fator foi a exaustão. Os alpinistas na zona da morte queimam sua força mais rápido do que percebem. Mesmo os atletas mais saudáveis podem colapsar se esforçam demais, e o corpo de Weber já estava travando uma batalha íngreme. As testemunhas o descreveram como cambaleante, incapaz de encontrar equilíbrio, e apoiando-se pesadamente em seu guia a cada passo. Naquele ponto, seu corpo não estava mais escalando. Estava simplesmente se decompondo. Então veio o mal de altitude acima dos 8.000 metros. A falta de oxigênio não apenas enfraquece os músculos, nubla a mente. Os alpinistas tomam decisões ruins, perdem o foco, e às vezes entram em delírio. Para Weber, que já estava desorientado sem visão, os efeitos da altitude foram magnificados. Ele não estava apenas lutando contra o Everest. Estava lutando contra seu próprio corpo se desligando. Juntos, esses fatores criaram a tempestade perfeita. Cegueira, exaustão e mal de altitude se combinaram num lugar onde nenhum erro é perdoado. Quando Weber sussurrou suas últimas palavras, "Estou morrendo", não era drama. Era a verdade crua do que acontece quando a determinação humana colide com os limites da sobrevivência. Mas sua morte também forçou o mundo do montanhismo a fazer uma pergunta muito maior. Estava o próprio Everest mudando? Ou eram os alpinistas que chegavam a ele que não estavam preparados para o que enfrentavam? A morte de Thomas Weber se tornou parte de uma conversa mais ampla sobre a forma como o Everest estava sendo escalado. Em 2006, a montanha não era apenas um teste para montanhistas de elite. Havia se tornado um negócio. As expedições comerciais prometiam levar clientes ao cume por um preço, frequentemente enchendo as rotas com pessoas que tinham pouca experiência em alta altitude. Os sherpas e guias carregavam as cargas mais pesadas, instalavam as cordas e arriscavam suas vidas enquanto alpinistas com bolsos fundos perseguiam um sonho que às vezes se tornava fatal.
O caso de Weber levantou questões difíceis. Deveria ter sido permitido que um homem com visão deteriorada tentasse o Everest? Foi um ato de coragem ou uma aposta perigosa encorajada pela mesma indústria que lucrava com isso? Sua morte forçou as pessoas a confrontar a linha tênue entre determinação e imprudência. E não se tratava apenas de Weber. Sua história refletia uma verdade maior sobre a própria montanha. O Everest é frequentemente chamado de aventura definitiva, mas em seu núcleo, também é um lugar onde a ambição colide com a sobrevivência. A cada temporada, os alpinistas passam ao lado de corpos congelados. Lembretes daqueles que pensaram que poderiam vencer a montanha. Guias como Harry Kikstra argumentaram que fizeram tudo possível por Weber. Mas o Everest não se curva ao esforço ou às boas intenções. Permanece como um juiz implacável dos limites humanos. Para muitos, a história de Weber se tornou um aviso, prova de que o Everest não perdoa a fraqueza e de que a montanha não se importa com suas razões para estar lá. Cegueira, determinação ou o sonho de provar algo a si mesmo. Nada disso importa se a montanha decide o contrário. Mas a tragédia de Weber também nos deixa com uma última pergunta assombrada. O que leva as pessoas a continuar arriscando tudo por uma chance no cume? A escalada de Thomas Weber terminou a apenas passos da glória. Mas é a forma como ele morreu, cego, exausto e sussurrando suas últimas palavras, que torna sua história inesquecível. Sua morte não foi apenas uma tragédia singular numa montanha cheia delas. Foi um lembrete do que o Everest realmente é. Para alguns, é o teste definitivo de resistência. Para outros, é um negócio perigoso onde a ambição é vendida ao custo da vida humana. Weber foi ao Everest não como o alpinista mais forte, mas como alguém determinado a provar que sua cegueira não o definia. No final, porém, a montanha expôs a verdade de que a determinação sozinha não pode conquistar os limites da natureza. Sua história permanece tanto como inspiração quanto como aviso. A coragem pode te levar longe, mas no Everest, também pode te levar longe demais. E é por isso que sua última escalada ainda assombra tantos. Porque em seu coração, a morte de Thomas Weber nos força a fazer uma pergunta que não tem resposta fácil. Quanto estamos dispostos a arriscar nossa saúde, nossa segurança, até mesmo nossas vidas pela chance de estar no topo do mundo?